Olá, eu sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje, ao invés de um audiolivro, teremos 3 histórias de suspense enviados pelos ouvintes do nosso canal. Coloque seus fones de ouvido, prepare-se e vamos às histórias. Existem histórias que não chegam às notícias. Relatos sussurrados, esquecidos, mas que continuam vivos na memória de quem sobreviveu. Hoje, você vai ouvir 3 dessas histórias. Mas ouça com atenção, porque o medo gosta de saber que está sendo lembrado. A babá da casa 42. Eu costumava achar que os piores trabalhos de babá envolviam crianças mimadas ou pais controladores. Mas isso foi antes da noite em que aceitei cuidar da pequena Isabela, na casa da rua 42. Uma noite que até hoje me faz duvidar da realidade. Meu nome é Júlia. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos, no meu último ano do ensino médio. Eu trabalhava como babá nos fins de semana para juntar dinheiro. Queria fazer faculdade fora e sabia que teria que me virar. Já tinha visto de tudo. Crianças que choravam a noite inteira, gato que tentava me atacar, alarme disparado no meio da madrugada, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Tudo começou com uma ligação. Uma mulher com voz suave, quase sem emoção. Me disse que precisava de uma babá urgente, porque ela e o marido teriam que sair naquela noite. Disse que pegou meu contato no mural do supermercado do bairro. Achei estranho, porque eu nunca tinha colocado nenhum anúncio ali, mas ela sabia meu nome, meu número e o valor que eu cobrava. Aceitei. Ela ofereceu o dobro da minha tarifa. Quem recusaria? A casa ficava no fim de uma rua sem saída, com o número 42 gravado numa placa de metal enferrujada. Era uma casa enorme, mas com as luzes sempre fracas. O jardim parecia descuidado e a varanda tinha 2 cadeiras de balanço que rangiam com o vento. Quando toquei a campainha, os 2 apareceram, o casal. O homem era alto, muito magro, com uma expressão serena demais. Os olhos quase não piscavam. A mulher era pálida, de cabelos presos e falava baixo, com aquele mesmo tom vazio da ligação. A primeira coisa que disseram foi: "A Isabela já está dormindo. Por favor, não entre no quarto do fundo. É o único pedido que fazemos." Assenti, um pouco desconfortável. Me mostraram a casa rapidamente. Móveis antigos, pesados. As paredes estavam cobertas por papéis de paredes florais desbotados. O relógio de pêndulo fazia um som alto demais para o silêncio que dominava o lugar. Depois que saíram, fui verificar Isabela. Ela dormia num quarto infantil, decorado de forma antiquada, como se fosse de outra época. Vestia uma camisola branca e respirava suavemente. Ao lado da cama, havia uma boneca sentada numa cadeira. E ela parecia estar olhando para mim. Voltei para a sala e tentei assistir TV, mas o controle remoto não funcionava. Então, sentei no sofá e comecei a ler um livro. Foi aí que ouvi pessoas no andar de cima. Achei que Isabela tivesse acordado e então subi, mas ela continuava dormindo. A boneca agora estava virada para a parede. Eu tinha certeza de que a deixei olhando para a cama, mas tentei não pensar muito. Os passos continuaram, indo em direção ao quarto do fundo. A porta estava trancada, mas a maçaneta estava girando sozinha. Voltei para a sala, tremendo, e liguei para o número que a mulher me passou. Caiu direto na caixa postal. Comecei a pensar em ir embora, mas eu não podia simplesmente abandonar a criança. Mais tarde, ouvi outra coisa. Um sussurro, suave,
insistente, vindo de trás da porta do quarto proibido. Você está vendo? Você está vendo? Fui até lá. A porta estava entreaberta. O quarto estava escuro, exceto por uma luz fraca, vindo de uma luminária de mesa. Havia uma mulher sentada na cama, de costas, vestida de branco. Pensei que fosse a mãe. Senhora? Chamei com a voz embargada. Tá tudo bem? Ela virou devagar. A pele do rosto era cinzenta e onde deviam estar os olhos haviam 2 buracos fundos e escuros. E a boca? Costurada. Literalmente costurada com linha preta. Mesmo assim, um som estranho escapava dela. Um choro abafado. Fechei a porta com força, desci correndo e fui direto ao quarto de Isabela. Mas ela não estava mais lá. A boneca sim, sentada na cama agora e com a camisola que Isabela usava. Senti o chão tremer, a casa parecia respirar, um choro ecoou pelos corredores. Foi quando notei a porta da frente aberta, corri, atravessei o portão e fui até a rua. Liguei para a polícia e fiquei esperando no poste mais próximo. Quando chegaram, contei tudo. Eles vasculharam a casa e aí veio a parte mais assustadora. A casa estava vazia, abandonada e sem móveis, sem sinais de habitação. E o mais estranho, segundo os vizinhos, aquele lugar estava fechado há mais de 20 anos. O último casal que morou lá, um homem e uma mulher que perderam a filha no incêndio. Ela se chamava Isabela. O quarto dela era o último do corredor, o quarto do fundo. Algumas casas guardam mais do que lembranças. Algumas simplesmente não querem ser esquecidas. O homem no espelho. A maioria das pessoas olha para seu espelho e vê apenas seu reflexo. Mas e se o espelho olhar de volta? E se o reflexo não for exatamente você? Meu nome é Camila. Faz uns 4 anos, herdei um pequeno apartamento no centro velho da cidade. Era de um tio-avô que eu mal conhecia. Um homem solitário e excêntrico, de quem minha família raramente falava. Meus pais sempre diziam que ele tinha enlouquecido nos últimos anos e que ninguém conseguia mais entrar em contato. O apartamento era antigo, escuro e parecia congelado no tempo. Os móveis eram pesados, empoeirados e havia quadros antigos nas paredes, com fotos de pessoas que pareciam olhar diretamente para mim. Mas o que mais me chamou a atenção foi o espelho na sala. Grande, oval, com moldura de madeira escura esculpida à mão, cheia de símbolos que eu não reconhecia. Ele estava fixado na parede com pregos enormes. Tentei tirá-lo logo nos primeiros dias, mas ele não saía. Era como se fizesse parte da estrutura da casa. Na primeira semana, notei coisas estranhas, sussurros baixos quando eu apagava as luzes, objetos fora do lugar, mas sempre convenci a mim mesma que era apenas o estresse da mudança. Foi numa madrugada que tudo mudou. Acordei com sede, fui até a cozinha e ao passar pela sala vi uma sombra no espelho. Estava escuro, mas a forma era clara. Um homem de pé no canto da sala refletida. Ele não se movia, não me observava. Olhei para a sala real e ela estava vazia. Voltei ao quarto em pânico. Tentei me convencer de que tinha sonhado acordada, mas na noite seguinte ele apareceu de novo. E dessa vez se moveu lentamente. Ele ergueu a mão e tocou o vidro como se tentasse sair. Comecei a evitar o espelho. Passei dias sem encará-lo, até que uma noite ele apareceu nos meus sonhos. Estávamos frente a frente e ele sorria,
Mas não era um sorriso qualquer. Era o meu sorriso idêntico, como se ele tivesse me estudado tempo suficiente para imitá-lo perfeitamente. Acordei em lágrimas. Fui buscar respostas com o síndico do prédio, um homem idoso chamado Seu Batista. Quando contei o que estava acontecendo e mencionei o espelho, ele arregalou os olhos. O seu tio dizia que esse espelho foi feito sob encomenda por um artesão da Romênia. Ele era obcecado pela ideia de aprisionar almas em superfícies refletidas. Seu tio dizia que toda vez que alguém ficava tempo demais em frente ao espelho, deixava uma parte de si ali, uma sombra, uma cópia. Com o tempo, a sombra ganhava vontade própria. Voltei para casa em pânico. Comecei a pesquisar os símbolos esculpidos na moldura. Descobri que eram runas de origem antiga, usadas em rituais de invocação e prisão espiritual. Algumas delas significavam substituição, espelhamento e porta reversa. Tudo fez sentido quando uma noite, ao passar pela sala, vi meu reflexo parado. Mas eu estava em movimento. Ele não seguia meus gestos, não me imitava mais. Naquela noite, algo aconteceu. Acordei paralisada, com o corpo rígido e os olhos fixos no teto. Só conseguia mover os olhos. Senti como se algo estivesse sendo puxado de dentro de mim, como se minha essência estivesse sendo sugada. No canto da visão, vi a silhueta do homem do espelho. Só que dessa vez ele não estava no reflexo. Estava no quarto, me observando e sorrindo. Desmaiei. Quando acordei, tudo parecia normal. Mas o espelho refletia outra coisa, outro ambiente. A sala estava diferente lá dentro. As cortinas eram mais velhas. Os móveis estavam podres e no lugar onde eu deveria estar havia o homem, com o meu rosto. Corri até ele, bati no vidro, gritei, mas ele apenas repetia meus gestos com atraso, como se zombasse de mim. Fui até um antiquário especializado em objetos místicos. Mostrei fotos. O dono disse, quase sussurrando: "Você não está mais sendo refletida. Você está presa do outro lado. Ele é quem caminha por aqui agora. E ele não vai devolver o seu lugar." Desde então, eu evito todos os espelhos. Não por medo de ver algo, mas por medo de não me ver mais. O espelho pode ser só vidro e reflexo, mas às vezes o que te observa do outro lado não é você. O passageiro da madrugada. Trabalho como motorista de aplicativo há 5 anos. Já vi de tudo: gente bêbada, brigas no banco de trás, até pedidos de casamento. Mas tem uma corrida que me persegue até hoje. Uma viagem que começou normal e terminou em pesadelo. Meu nome é Ricardo. Era uma terça-feira chuvosa, por volta de 2 da manhã. Eu já estava prestes a encerrar o aplicativo quando recebi uma última chamada. A localização era perto de uma estrada pouco movimentada, numa região mais afastada da cidade. Pensei 2 vezes, mas aceitei. A tarifa estava alta. Quando cheguei, só havia neblina e uma parada de ônibus velha coberta de pichações. Nenhum sinal de vida. Até que vi um homem se aproximando, saindo do mato. Usava um sobretudo escuro, chapéu e mantinha a cabeça baixa, o rosto coberto pela aba. Entrou no carro sem dizer uma palavra. Só confirmou o destino. Rua do Limoeiro, 111. A voz era rouca, arrastada, como se ele não falasse havia dias. Iniciei a corrida. O trajeto duraria cerca de 30 minutos, atravessando áreas praticamente desertas. O silêncio era desconfortável. Tentei puxar conversa. "Trabalhando até tarde?" Ele apenas respondeu.
Estou voltando para casa, depois de muito tempo. Havia algo estranho naquele homem. Um cheiro forte de terra molhada invadiu o carro. E mesmo com as janelas fechadas, o ar parecia gelado. O espelho retrovisor não refletia o rosto dele. Só uma silhueta borrada, como se estivesse coberta por névoa. Quando olhei pelo retrovisor de novo, ele estava sorrindo. Não era um sorriso simpático. Era um sorriso largo demais, tenso, como se a pele estivesse forçando os limites da face. E ainda assim, os olhos, vazios, sem expressão. Senti um calafrio. Meu instinto gritava para que eu encerrasse a corrida, mas continuei. Passamos por um túnel. As luzes piscavam e por um segundo achei ter visto o banco de trás vazio. Virei a cabeça e lá estava ele, imóvel, mas parecia mais perto. Cada vez que eu desviava o olhar, ele parecia se aproximar lentamente do banco da frente, sem fazer nenhum movimento visível, como se o espaço entre a gente diminuísse por conta própria. Foi quando ele falou num tom frio. Você já levou alguém que não deveria ter voltado? Engoli em seco. Como assim? Alguém que ficou preso entre dois lugares e só precisava de um motorista disposto? Aquilo me gelou por dentro. Olhei no retrovisor e dessa vez não vi ninguém. Parei o carro no acostamento. O banco traseiro estava vazio, as portas trancadas. Nenhum barulho. Olhei no aplicativo, corrida finalizada com sucesso. Horário de término, 2h13. Duração, 0 minutos. Tentei entender o que tinha acontecido, liguei o carro de novo, segui até o destino indicado, Rua do Limoeiro, 111. Era uma casa velha com a fachada queimada. Havia uma placa torta no portão. Propriedade interditada desde 1994. E no portão colado com fita, um recorte de jornal antigo. Acidente mata homem de 42 anos que voltava para casa de madrugada. Corpo foi encontrado dentro do carro em trecho isolado na estrada. Última ligação feita de seu celular para um motorista de aplicativo que nunca chegou. A foto do jornal? Era ele. O homem que esteve sentado atrás de mim. Desde aquele dia, não pego mais corridas depois da meia-noite. E toda vez que passo por aquele trecho, o GPS falha. A tela escurece e por alguns segundos sinto o banco traseiro afundar, como se alguém tivesse acabado de sentar ali. Quando a madrugada cai e a estrada se torna silêncio, nem todo passageiro é desse mundo. 3 histórias. 3 portas abertas para o desconhecido. E se você acha que está seguro, lembre-se, o medo pode morar na sua casa, viver no seu reflexo, ou sentar no banco de trás quando você menos espera. E quando a noite cair novamente, ele pode estar te observando. Se você gostou das histórias de hoje, não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso canal. Mande suas histórias também para o e-mail que está na descrição do vídeo. Quem sabe a sua será a próxima a ser lida aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.